eu diria assim, o maior momento do dia foram as 2 horas da acusação. Esse foi o maior momento do dia. Posso comentar as defesas também, mas o relatório foi importante, o relatório do ministro Alexandre de Moraes, mas é um relatório, né, com detalhes e precisões, mas é um relatório. Mas a acusação foi o ponto auge do dia e a acusação saiu impecável. Qual é a chance que tu entendes de haver alguma absolvição desses, réus do núcleo crucial? O primeiro, eu de início diria assim, eu não estou vendo chance de ninguém ser absolvido ali. Há uma acusação muito embasada em provas, e a acusação foi muito precisa disso. Veja assim, como é que se formou a sequência de defesa? A primeira a sustentar meia hora foi um advogado do delator, né, sustentando que a delação do Cid trouxe elementos que contribuíram com a investigação e a acusação, dizendo ela é um meio de prova, ou seja, a delação ela não é sozinha, ela indica elementos que considerou a sustentação oral fundamentais, inclusive dizendo, olha, o próprio encontro com os comandantes das forças, a sustentação oral indicou como sendo um elemento que foi dito pelo Cid e depois confirmados pelos comandantes. Muito bem, e aí houve uma coisa meio esquizofrênica, porque saindo esse advogado da tribuna, entrou o César Roberto Bittencourt, que é o advogado principal, e fez uma sustentação oral dizendo que a acusação seria fraca e que não comprovada. Portanto, acho que há um problema esquizofrênico aí. A mesma defesa feita por um advogado diferente, uma diz que, olha, ele contribuiu para provar os crimes, e outro diz não tem crime. Então aí houve uma coisa esquizofrênica. Na sequência, o, o, o ex-senador Kassab Demóstenes teve uma coisa caricata, inclusive, porque ele passou talvez 3/4 da defesa, primeiro homenageando o ministro do ministro, mas nessas homenagens querendo fazer um relato de quando ele se relacionou com o ministro, um por um. Depois, falando de 2/4, falando dele mesmo, né? Quando ele fez isso, quando ele fez aquilo, tal, e no final Elogiou o Lênio Steck. ele faz uma pequena passagem dizendo que o Lênin deveria ser nomeado ministro supremo. Muito bem. O Lênin merece todas as homenagens. O Lênin merece todas as homenagens, mas naquele momento não é muito bom, né? E nem o Torres, né? Porque é impróprio naquele momento, entendeu? E um pouco fora de tom, não a questão do Lênin, mas uma tentativa de tratar todos com uma certa intimidade, né? E aí o seguinte, de fato, deixou o cliente desprotegido. Não vi nada na defesa, e aí joga ao final teses soltas. Olha, poderia ter tido desistência voluntária do golpe, puxa um fato de quando o ex-procurador entrou no Supremo dizendo que ia matar o Gilmar, mas ele sabe depois, e ele desistiu. Então, ao fim, ele não define tese nenhuma. Eu diria que, para o acusado, que diz ele que não pagou a defesa, valeu pela propaganda dele ter uma hora para falar dele mesmo em rede nacional de televisão, talvez, né? Foi uma defesa fraca do ponto de vista da defesa do seu cliente. A defesa do ex-ministro da Justiça teve uma chamada do procurador que estava ali, quando eles indicam uma passagem aérea marcada em novembro, segundo consta, segundo ele mostra, né? O que não quer dizer que até lá ele não tenha participado dos atos golpistas, porque até, como disse o procurador-geral na acusação, cada um teve um momento de participação na trama golpista. Portanto, se em algum momento ele viajou, que ele quer dizer, olha, eu planejei viajar muito antes, né? Portanto, eu não participei daqueles atos. Não retiro o fato de ele ter participado da minuta golpista, de ele ter participado da trama que iria dar o golpe, etc. Muito bem. Aí o procurador diz, olha, esse número de registro da Gol não corresponde
Não foi dito pela CUC que não responde a uma reserva. O advogado diz: eu não verifiquei, que causou um problema. E aí mostra determinadas mensagens, determinadas postagens dele durante o dia 8, dizendo vamos punir todo mundo, etc. Sobre esses elementos, nós vamos ter que ver o que o voto do ministro Alexandre de Moraes trará em contraposição a isto. Mas, pelo menos nessa parte, tentou realizar alguma defesa do ex-ministro. Né? E aí, amanhã, nós devemos seguir com demais defesas, inclusive a defesa do Bolsonaro. E do Braga Mas, Neto e do Heleno, né? E mais o seguinte, eu diria a acusação foi tão precisa que a chance de absolvição tende a zero. Todos ali estão com elementos probatórios de participação na trama golpista muito, muito contundentes.